Boa noite, produção. Nesta aula estudaremos a aproximação da distribuição binomial pela distribuição de Poisson. Primeiro vamos relembrar alguns conceitos que foram citados no nosso vídeo resumo, que vamos utilizar durante o vídeo. As razões de utilizarmos uma aproximação de distribuição são a complexidade no cálculo da distribuição de origem e a falta de outro método para efetuar a conta, como o artifício computacional. Lembrando que para uma aproximação ser considerada boa, o seu erro percentual em relação à distribuição original tem que ser pequeno, ou seja, precisamos provar que ela pode ser aplicada. É o que vamos fazer, provar que podemos aproximar a distribuição binomial pela Poisson. Na distribuição binomial, que é uma distribuição discreta, temos a distribuição de probabilidade do número de sucessos numa quantidade n de repetições. Na distribuição binomial, temos apenas duas opções, sucesso ou fracasso. Assim como os ensaios de Bernoulli, nos quais a distribuição binomial é baseada, cada tentativa é independente das demais, sendo P a probabilidade de sucesso a cada tentativa. P é constante em todas as tentativas. Temos dois parâmetros, portanto, N, número de experimentos, e P, probabilidade de sucesso. A nossa variável de interesse, nesse caso K, é o número de sucessos nos N experimentos. Com a variável aleatória x sendo o número de sucessos nas n tentativas, temos a probabilidade de ter exatamente k sucessos, dada pela função de probabilidade binomial mostrada. Como podemos ver, temos uma combinação de n e k no cálculo, o que dificulta a conta, pois desenvolvendo a expressão temos o cálculo de um fatorial, que não é tão simples de se resolver, e se o número for grande, se torna uma conta muito grande. Se x é a variável aleatória binomialmente distribuída, então o valor esperado é calculado multiplicando o número de experimentos pela probabilidade de sucesso. Calculamos a variância sendo np vezes 1 menos p. Agora vamos resolver um exercício aplicando a distribuição binomial. Temos três dados comuns e honestos lançados, e precisamos calcular a probabilidade do número 6 ser obtido mais de uma vez. Portanto, queremos saber a probabilidade dele ser obtido duas vezes, mais a probabilidade dele ser obtido 3 vezes. Primeiro, calculamos a probabilidade dele ser obtido duas vezes, aplicando na fórmula da distribuição binomial com n igual a 3, p igual a 1 sexto e k igual a 2, temos que a probabilidade é 5 sobre 72. Com o mesmo método, vamos calcular a probabilidade do número 6 ser obtido 3 vezes nos três lançamentos. Com k igual a 3, temos a probabilidade igual a 1 sobre 216. Assim, a resposta final é 5 sobre 72 mais 1 sobre 216, que é igual a 16 sobre 216, que é aproximadamente 7,4%. Na teoria da probabilidade estatística, a distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade de variável aleatória discreta que expressa a probabilidade de uma série de eventos ocorrer num curto período de tempo, se estes eventos ocorrem independentemente de quando ocorreu o último evento. A distribuição foi descoberta por Simeon Denis Poisson e publicada conjuntamente com a sua teoria da probabilidade em 1838, no seu trabalho Inquéritos sobre a Probabilidade em Julgamentos sobre Matérias Criminais e Civis. O trabalho focava-se em certas variáveis aleatórias n que contavam, entre outras coisas, o número de ocorrências discretas que tinham lugar durante um intervalo de tempo de determinado comprimento. A probabilidade de que existiam exatamente k ocorrências, k sendo um inteiro não negativo, k igual a 0, 1, 2, é a função da distribuição. Vamos relembrar algumas propriedades da distribuição de Poisson. Há apenas um parâmetro, lambda, que pode ser calculado através da expressão n vezes p. Lambda é o número esperado de ocorrências no intervalo de tempo. Temos a função da distribuição, onde e é a base do logaritmo natural. K é o número de ocorrências. Ao lado temos o gráfico da função de probabilidade da distribuição para alguns valores de lambda. Abaixo temos o uso correto da notação. Para calcularmos o valor esperado de x, conhecido como taxa de defeitos, fazemos a somatória de k de 0 até infinito, multiplicando f de p, o que resulta no próprio lambda. Fazendo o cálculo da variância, temos que ela também é lambda, ou seja, o valor esperado e a variância da distribuição de Poisson são iguais.
As utilidades da distribuição de Poisson são várias, entre elas chamadas telefônicas por unidade de tempo, defeitos por unidade de área, acidentes por unidade de tempo, chegada de clientes ao supermercado por unidade de tempo, número de glóbulos sanguíneos visíveis ao microscópio por unidade de área e número de partículas emitidas por uma fonte de material radioativo por unidade de tempo. São exemplos. Vamos agora resolver um exercício envolvendo a distribuição de Poisson. Considere um processo que tem uma taxa de 0,2 defeitos por unidade. Qual a probabilidade de uma unidade qualquer apresentar 2 defeitos, 1 defeito e 0 defeitos? Neste caso, temos que o parâmetro lambda é igual a 0,2. Então, fazendo a conta, para 2 defeitos, temos que a probabilidade é 0,0164. Para 1 defeito, 0,1637 e para 0 defeito, 0,8187. Agora vamos explicar como e quando podemos aproximar a função binomial pela Poisson. Quando nos deparamos com uma situação em que o número de tentativas é muito grande e a probabilidade do sucesso é muito pequena na função binomial, percebemos que a conta, os cálculos ficam muito difíceis e, portanto, podemos aproximá-la pela Poisson para facilitarmos os cálculos. Mas como provar que sim, a aproximação vai ser uma boa aproximação? Para provar, vamos partir da FDP binomial e conseguir chegar na FDP de Poisson, provando assim que sim, é uma boa aproximação. Primeiramente, vamos pegar a FDP binomial e reescrevê-la desenvolvendo o binômio. Continuando a conta, vamos substituir lambda por n vezes p. E também vamos tomar o limite quando n tende ao infinito. No final, vamos substituir o limite de n tendendo ao infinito de 1 menos lambda sobre n elevado a n por e elevado a menos lambda. Portanto, fazendo o limite de n tendendo ao infinito, chegamos na função de distribuição de Poisson, que é muito utilizada para calcular probabilidades de ocorrência de defeitos raros em sistemas e componentes. Portanto, provamos que sim, é uma boa aproximação sair da distribuição binomial e aproximá-la para Poisson. Concluindo, a distribuição binomial possui dois parâmetros, n e p. A distribuição de Poisson apresenta só um parâmetro, lambda, que é a taxa de ocorrência em um determinado tempo. Lambda é igual a n vezes p. Portanto, n vezes p tem que resultar uma constante. Para isso, precisamos ter um n muito alto tendendo ao infinito e um p muito baixo. Podemos aproximar binomial por Poisson para k pequenos e teremos uma porcentagem de erro pequena. Para concluir, faremos uma aplicação da aproximação. Suponhamos que uma indústria farmacêutica 0,001% de um determinado medicamento saia da linha de produção somente com recipiente, ou seja, sem nenhum princípio ativo. Qual a probabilidade de que em uma amostra de 4.000 medicamentos, mais de 2 deles estejam somente com recipiente? Vamos utilizar essa probabilidade usando a aproximação de Poisson, pois, além de ser uma aproximação muito boa, neste caso é bem mais fácil de ser calculada. Primeiramente, precisamos calcular o lambda, que é n vezes p, ou seja, 4.000 vezes 0,00001, que é igual a 0,04. Assim, a probabilidade de x, a variável aleatória, ser maior ou igual a 2, é igual a 1 menos a probabilidade de x é igual a 0, menos a probabilidade de x é igual a 1. Fazendo a conta, temos que a probabilidade de termos mais de 2 medicamentos somente com recipiente é de 0,00078.